A lua acariciou as trevas, deixando-a toda reluzente no ar. Uma menina à noite nos nasceu, a flora rejuvenesceu. A lua acariciou as trevas, deixando-a toda reluzente no ar. Uma menina à noite nos nasceu, a flora rejuvenesceu. A noite é bela, é linda, a alva do amanhecer deixou de alvorecer pra ver o belo acontecer. A noite é bela, é linda, a alva do amanhecer deixou de alvorecer pra ver o belo acontecer. Lábios carnudos brindam-se de beijos, mergulhados em desejos molhados, pra não ver a noite passar com aquele adeus de um desabraçar. Lábios carnudos brindam-se de beijos, mergulhados em desejos molhados, pra não ver a noite passar com aquele adeus de um desabraçar. A noite é bela, é linda, a alva do amanhecer deixou de alvorecer pra ver o belo acontecer. É linda, a alva do amanhecer deixou de alvorecer pra ver o belo acontecer. A lua e o mar vão enfeitar, a lua e o mar vão completar. Então, queria saber um pouco a sua opinião. E desde já quero aqui esclarecer que o Jader não é teólogo, não é pastor, muito menos eu. Estamos apenas aqui como entusiastas do tema, a tentar conversar um pouco acerca disso, né, com o pouco conhecimento que temos, para estimular o debate sobre esses assuntos. Bem, Jader, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Finácio. Desta vez para falarmos sobre religiões de matriz africana. Depois de termos falado sobre a questão da Trindade, hoje nós vamos falar então um pouco sobre religiões africanas. Quem são os deuses africanos, qual a origem da religião africana, por que é que os deuses africanos sumiram, ou os africanos abandonaram os deuses africanos. Vamos falar um pouco à volta disso. Como vai, Mário? Estou bem. Boas. Para começar, antes da colonização europeia, a colonização da África, refiro-me, provavelmente, não é provavelmente, é um facto, os africanos tinham os seus deuses. É um facto histórico, sim. Tinham as suas religiões, ou a sua religião. E depois da colonização europeia aqui em África, tudo mudou. Alguns séculos depois, tudo mudou, os africanos foram escravizados, foram obrigados a esquecer as suas raízes religiosas. Isso é um facto, não estamos aqui a incitar qualquer tipo de preconceito, mas é um facto histórico. Foram obrigados a abandonar a sua religião e foram obrigados a acreditar no Deus trazidos pelos europeus, que é aquele Deus do cristianismo católico. O que é que sabes acerca disso? É um tema muito pertinente, muito discutido. Falar sobre religião e, sobretudo, religiões de matrizes africanas são temas muito pertinentes que muitas vezes geram mesmo
debates infinitos. Por que que os deuses africanos foram esquecidos? A resposta até ela é muito objetiva em torno dessa questão. Os deuses africanos foram esquecidos pelo fator aculturação. A aculturação E a escravidão também, em parte, né? a aculturação, A escravidão, população sim, como consequência da escravidão. da escravidão. Estava a tentar ser um pouco eufemista, ser um pouco leve. Ok. Yeah, Não, mas vamos por falar as conta- coisas conforme... Chamar os... As coisas como é que se diz? Chamar as coisas, chamar as coisas pelos nomes, nomes. né? Ok. Os deuses africanos foram esquecidos por conta da colônia, né? E foi uma estratégia colonial trazerem sua religião para Angola e incutirem de forma coerciva a religião deles, porque a religião é um dos elementos, um dos pilares mais fortes de uma cultura. Toda a cultura é acentuada na religião. Uma cultura sem religião é uma cultura frágil. No entanto, como a finalidade dos europeus era explorar as regiões de África, os territórios do continente africano, tinham que elaborar uma série de estratégias, né, de como disseminar a nossa identidade. Um povo sem identidade, um povo sem uma gênese ideológica conservada, é um povo frágil, de manipulação, frágil de ser dominado, frágil de estar submetido a todo tipo, qualquer tipo de vontade externa. No entanto, isto foi uma das estratégias principais do colono. Se recuarmos a história, vamos logo constatar, não é, nas narrativas históricas, nos factos históricos, que Diogo Cão, quando chega à África, traz consigo comerciantes e padres. Diogo Cão é um colonizador português, é importante também Português, mencionar. sim. Ok, Diogo Cão, colonizador português, foi um colonizador português, não é? Navegante, no ponto de vista histórico, descobriu a África. Descobriu a África, mas descobrir... A África já existia pessoas. Pronto, Diogo Cão, quando chega à África, traz consigo comerciantes, padres, não é? Os padres, qual era o papel dos padres neste projeto colonial? Era, não é, mobilizar as massas. Mobilizar as massas. E dizia até o rapper Azagaia. O rapper Azagaia dizia que o colono trouxe uma Bíblia e uma pistola na mão. Né? A pistola para ameaçar, não é? A Bíblia para apaziguar o espírito de defesa. O espírito de defesa, nós somos irmãos, não podemos nos matar. Quando o africano buscasse resistência em torno das armas, em torno do gatilho, criando estratégias de defesa, ali vem a Bíblia, somos irmãos, matar é pecado, o perdão, e etc. Respeitar-os. Há passagens bíblicas que aconselham respeitar os escravos, a respeitarem os seus senhores. Okay. Então, tudo isso fazia parte. Tem textos, depois no outro vamos trazer esses textos para que os internautas lá certifiquem. No entanto, a invasão colonial usou a religião como uma das estratégias, porque a resistência de um povo também está na sua religião, nas suas crenças, e etc. Daí então que, após os acordos, as alianças entre reis e os colonizadores, vamos constatar que os negros começaram a ser batizados e mudados os nomes. Este é um outro fator também, um outro fator
a mudança. O nome também acarreta uma força espiritual ancestral. Ok? O nome acarreta uma força espiritual ancestral. E os brancos têm conhecimento disso. E são muito conservadores a questão dos nomes. O Ocidente preserva muito isso. Se recuarmos muito na Bíblia, vamos ver a árvore genealógica. Não é? Vamos ver a árvore genealógica. A descrição da árvore genealógica, os nomes dos ancestrais até os descendentes. No entanto, tudo isso foi uma estratégia de domínio. Daí que as religiões de matrizes africanas foram se degradando com o passar do tempo. Ok. E se reparares, hoje as religiões africanas são religiões discriminadas do ponto de vista daquilo que é o senso comum, são discriminadas. Por exemplo, os candomblés, Quimbanda. aquelas pessoas que os Já agora quimbandas, vamos não sei o falar, quê, são mencione as religiões africanas. Já que estamos a dizer que os europeus trouxeram a sua religião, que é o cristianismo, para a África, na intenção de dominar, na intenção de reduzir a resistência contra a colonização. Quais eram as religiões que haviam antes da chegada dos portugueses, né? Estamos a falar dos religiões que Candomblé é uma religião africana, não é? Candomblé, Quimbanda é outra religião africana. Os Que orixás. Deus existiam nessa altura. Se nós não podemos falar de Jesus Cristo, de Deus, da Bíblia, Okay. O que é que se falava na altura para indicar o Deus, a divindade? As religiões africanas, eles criam em divindades que não se configuravam em imagens, por exemplo, em personagens. No entanto, os africanos usavam as suas... tinham a sua nomenclatura, ou seja, usavam os seus nomes para dirigirem-se à divindade. Como, por exemplo, no território angolano, antes da invasão colonial, os angolanos criam num deus chamado Nzambi Ampungu, que significava o criador de tudo, o princípio e o fim de todas as coisas. E reparem que há aqui uma analogia. De Deus da Bíblia, né? Exato. Isso parece até um copy-paste, um plágio, não é? Porque a própria Bíblia diz que Deus é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. E na religião, não é? Bantu, não é? No território angolano, Nzambi Ampungu era o fim, era o princípio e o fim de tudo. Quer dizer que os crentes da religião Bantu, eles criam numa divindade, não é? Que era o criador de tudo, e também a Bíblia diz que Deus é o criador de todas as coisas, e que esse criador era o princípio e o fim de tudo. E existe mais uma outra analogia em relação à religião do Ocidente. Também os da religião Bantu, de matriz Bantu, também criam que Deus, que é a divindade, devido à sua supremacia, à sua omnipotência, não devia ser esculpido. Não se devia criar uma imagem para representar uma divindade. E as imagens, as estátuas que existem nas religiões africanas eram para quê? De onde? Como é que se justifica? Não, depois essa região foi se crescendo, foi crescendo e ganhando ramificações. Mas inicialmente, sim, inicialmente a religião africana ela era centralizada, a sua adoração era centralizada à natureza. Panteísmo, nós chamamos isso de panteísmo. Eles criam que Deus estava na natureza e nos fenômenos que ocorriam na natureza. Por isso que eles iam
às montanhas, às beiras dos rios, à beira do mar, para invocar a divindade. Há um antropólogo, Renato Silveira, que traz essa abordagem. E a religião, não é? Que criam num Deus Zambiapungu, então eles não acreditavam que Deus tinha que ser representado por uma imagem qualquer. Que a natureza em si já era a representação da presença de Deus. A expressão, a manifestação expressa o físico da entidade. Exato. Criador. Olha, eu há dias tive uma conversa com um quimbanda brasileiro e ele deu-me essa explicação, né? Por acaso estávamos a falar de religiões de matriz africana. Como sabes, a quimbanda é uma religião de matriz africana, como o candomblé. Existem tantas outras que no Brasil até são bem conhecidas. Aqui em Angola, pelo menos, são muito discriminadas, quase que já não existem. E por sinal que é África, né? E por sinal Angola é África. A origem dessas religiões, infelizmente, mas o Brasil conserva já mais. não existe. Enfim, ele dizia que as religiões africanas, como disseste bem, acreditam na existência de um Zambi. Zambi é o criador de tudo, o omnipresente, omnisciente, aquele que tudo está em tudo. Não é? E além desta entidade, que é como que uma unanimidade entre as religiões africanas, independentemente das correntes que você mencionou, todas elas acreditavam num ente maior, superior, inatingível, que é a causa, é o princípio, é o fim, é tudo, enfim, que é um Zambi. Tem, depois a vai variando, necessário, né? Francisco, é necessário aqui dar ênfase que a palavra Nzambi inicialmente não significava Deus. Quer dizer, em linguística chamamos de transposição semântica ou transnominação. A palavra Nzambi etimologicamente não significa Deus. A palavra Deus é uma palavra ocidental. Do Ocidente. Depois dos africanos adotarem a religião, né, de matriz ocidental, então a palavra Nzambi passou a ter sentido de Deus, mas na sua etimologia não. Não, mas tu mencionaste o Zambiapungu, né? Vamos sim, Zambiapungu não significa. Mas tem aí a expressão na raiz, a palavra na raiz em Zambi, né? Tem sempre essa conotação, mas está tudo bem. Estou só a tentar reproduzir aquilo que ele me disse. Existe o ente maior, né? Que é o tudo, vamos chamá-lo de Nzambi, né? Fora a questão que você fez ressalva, vamos chamá-lo de Nzambi. E existem outras entidades divinas, mas que são regionais, que atuavam em determinadas regiões de África. Cada região de África tinha a sua entidade divina, que eram chamados, se não estiver errado, se a memória não estiver a me falhar, eram chamados orixás. Os orixás são as entidades divinas que dominavam determinadas regiões de África. E abaixo dos orixás tinham os Exus, que são seres espirituais mais próximos aos humanos. Vamos fazer uma analogia. Nzambi é como se fosse o Deus Pai. Os orixás é como se fosse Deus Espírito Santo. E os Exus são como os anjos ou como Jesus Cristo. Assim, uma comparação assim, não muito rigorosa, né? Só para melhorar aqui a percepção. Então, os Exus são os anjos, são aqueles entes espirituais que nós, os seres humanos, temos possibilidade de interagir de forma mais direta, porque o Nzambi é inatingível, não tem como ter contato com eles, né? Mas os Exus são os anjos a quem nós podemos pedir proteção, pedir ajuda, que podemos pedir intervenção nas nossas vidas, assim como fazemos na religião cristã com a figura de Jesus Cristo, né? São aqueles entidades espirituais que intercedem a nosso favor ou contra, não sei. Então era só para dar aí esse acréscimo. Mas continua o teu assunto, talvez para dizer. Foi proveitoso.
Eu estava a dizer que a palavra Nzambi, na sua etimologia, não significa logo Deus. A palavra Nzambi. Pronto, depois foi transposto o sentido, uma vez que os africanos começaram a adotar a religião do retorno, a serem batizados e a serem mudados, a terem a mudança. E também é importante aqui, né, referir, se bem que me foge um pouco o raciocínio, acho que já falei que existe muita analogia entre a religião do Ocidente com a religião africana. Acho que já falei disso. Existe muita analogia, né? Eles creem que Deus é o princípio e o fim, e nós aqui, os africanos, também criam que Deus é o alfa e o ômega, não é? Essa mudança de religião, essa degradação da religião africana que falamos em princípio, em função da colonização, do colonialismo e depois da própria aculturação em si, levou com que as religiões africanas fossem vistas ou rotuladas como religiões espíritas. Porque o termo religião espírita é pejorativo. Porque o espiritismo, segundo a teologia, está associado às religiões, não é, diabólicas, digamos assim, não é? As religiões que invocam a espíritos maus. Logo, hoje as religiões africanas são vistas como religiões espíritas. E vamos aqui trazer aqui um exemplo. Suponhamos que uma africana começa a ter visões, a ter sonhos e a fazer prodígios, tipo curar a pessoa, ressuscitar a pessoa. E depois apareceram, eu fui enviada de Deus, fui inspirada por Deus. As pessoas não vão crer. Vão crer que é alguém, não é, movido por forças espíritas, forças malignas, nesse caso. E um dos casos históricos que a história registrou até hoje é o caso de Kimpa Vita. Kimpa Vita foi uma angolana natural do Uís, e foi queimada pelo colono português, foi condenada, não é, à morte. Acusada de quê? De feitiçaria? Feitiçaria. Justamente devido a essa culturação de que as religiões africanas são do mal, são malignas. Sim. A Kimpa Vita previa fatos. Tinha conseguia visões, prever o futuro, né? Conseguia, ou seja, sonhava, tinha visões. Ou seja, quando o negro tem visões, tem poderes espirituais, é do mal, é feiticeiro. Mas quando alguém europeu tem as mesmas qualidades, é profeta, né? No fundo é isso, temos que falar as coisas de modo que as pessoas entendam, senão nós estamos aqui a contribuir para disseminar o conhecimento, tirar as pessoas da escuridão, né? Ou a religião africana, por exemplo, Jesus foi vítima durante séculos de muito preconceito, de estigmatização, né? Então, ou seja, os colonizadores fizeram tudo para destruir as crenças africanas, nos seus deuses, nas suas religiões, e sobrepor a isto as crenças ocidentais do cristianismo, por exemplo, né? Porque para explorar alguém, primeiro você tem que lhe mudar a mentalidade. Você tem que mudar o modo de ser, o modo de pensar, as crenças. Tens que mudar as crenças. Se não mudares as crenças, as pessoas vão ser resistentes, vão resistir à dominação. Então é isso que aconteceu, né? Nós fomos vítimas de séculos de escravatura, de escravidão, de séculos de alienação cultural e religiosa, e fruto disso, hoje o africano é um povo completamente, na sua maioria, alienado, que não conhece as suas origens religiosas, e tudo em que acredita é algo que lhe foi imposto ao longo de séculos, e que já não consegue distinguir o que está certo, o que está errado, senão aquilo que lhe foi incutido na cabeça pelo cristianismo e por outras religiões de matriz europeia, né, ocidental. Agora, a questão é,
como é que nós podemos fazer para que os africanos resgatem a sua religiosidade ancestral? Como é que nós podemos fazer para que deixe de haver preconceito em relação à nossa própria origem, às nossas próprias crenças, às nossas próprias religiões? O que é que podemos fazer para resgatar os nossos valores tradicionais, culturais? Apesar desse histórico de séculos de escravatura, não é fácil, né? Mas é preciso começar de alguma forma. Hoje em dia é mais fácil as pessoas, né? A juventude, as crianças, saberem de heróis da Grécia, da Marvel, do que esses heróis africanos, como a Quinta Vipa. Pronuncia bem Quimpa Vita, né? Veja, olha, é o professor. Quimpa Vita. Só consequência disso, né? Quimpa Vita. E tantos Simão outros Toco. nomes, como Simão Toco. São heróis africanos que muito fizeram pelos africanos, mas que foram diabolizados como sendo profetas do mal, como sendo feiticeiros, quando na verdade quem estava a fazer esse tipo de acusação fazia-o com o único interesse de continuar a dominar e alienar as pessoas. Então, nós precisamos começar a estudar a história, começar a estudar o nosso passado para entendermos o nosso presente e sabermos para onde nos dirigimos, porque senão vamos continuar cegos espiritualmente, vamos continuar pobres materialmente, apesar de termos tudo, todas as bênçãos espirituais e materiais em termos de recursos humanos que Deus nos ofereceu. O que é que você acha disso? Como é que fazemos para começar a resolver isto? Ok, há uma frase muito usada: se não conheces de onde vens, não saberás para onde ir. Se não conhecermos a nossa identidade, não saberemos para onde vamos. Ok. O que é necessário para se fazer, necessário ser feito para que se resgate as nossas religiões? Uma pergunta muito pertinente. Resgatar as religiões africanas é uma tarefa muito difícil, porque o nosso sistema de ensino também está alinhado quanto à questão da história. Porque seria um trabalho do Ministério da Cultura, principalmente. É um trabalho de todos nós, mas principalmente do Ministério da Cultura, do Ministério da Educação. Reverem a história africana, a história de Angola, ok? De modo a resgatar esses valores culturais, religiosos de matriz africana que se foram degradando com o passar do tempo. É uma tarefa difícil, mas não impossível. Sim, de qualquer forma temos que começar e de alguma forma este programa, esse podcast vem mesmo nesse sentido de dar algum contributo aos nossos internautas, os seguidores da TV Capac que nos estiverem a assistir. Quem conhecer pessoas que dominam esses assuntos em diversas religiões, como Simão Toco, qual é a outra, como é aquela que está no Palanca, como é que chama? Aquelas que se vestem de verde. Quimbanguistas, né? Quem tiver conhecimento de pessoas que dominam esses assuntos, façam o favor de enviar-nos os contatos, que é para começarmos a conversar com estes mais velhos, com esses especialistas africanos sobre a nossa história, sobre as nossas origens, e darmos aqui o nosso contributo no sentido de tirarmos a venda espiritual que nos impuseram ao longo de séculos, né? Começamos, esse é um ponto de partida, nós somos leigos na matéria, estamos aqui a tentar debitar o pouco que sabemos, né? Estamos aqui a fazer um começo, mas esperamos que os outros que nos estão a assistir continuem com esse comércio, continuem a consolidar, a ajudar para ver se desenvolvemos e continuamos a desenvolver esses temas. Jader, vamos continuar a conversar sobre esse assunto regularmente. Não é numa única conversa que se esgotam todos os temas, todas as dúvidas, todas as perguntas. Vai ser um processo contínuo, então eu espero contar consigo nas próximas ocasiões.
Para já fico com o permisso Estou também de falarmos um pouco sobre o gospel. É um outro setor que também está bem alienado, sei lá, tem muita coisa aí para se discutir, tem muito preconceito aí para se esclarecer. Espero então continuar a contar consigo nas próximas oportunidades. Já. Não. Estou ao dispor, estou ao dispor. E muito obrigado pelo convite para poder debruçar esses assuntos que são pertinentes de serem trazidos em podcasts, em televisões. Enfim, estou muito grato.